Boa noite a todos, boa noite a todas. Dando início a mais um dia de atividades aqui no perfil da Habilitar Cursos e Treinamentos Limitado, mais uma live agendada. Dessa vez iremos discutir sobre o acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Iremos receber mais uma vez, a psicóloga Luciana Lindinger, ela que atua no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez contribuindo aqui, já virou praticamente sócia já aqui da Habilitar Cursos. E hoje, com esse tema, de suma importância, que é o acolhimento institucional do público infanto-juvenil, Não teremos somente a discussão hoje com a Luciana, teremos a discussão também amanhã com a assistente social Thaís, também vai versar para a gente um pouco acerca da sua experiência profissional, atuando diretamente com esse tipo de público, com esse tipo de demanda. E é isso aí, gente, muito assunto, muita bagagem, bastante conteúdo hoje aqui. Vamos discutir com as colegas algumas questões, vamos aprender com as colegas também a respeito de algumas questões. Então é isso, sejam todos vocês muito bem-vindos. A Fátima já está aqui presente, dando seu boa noite. Muito boa noite, Fátima, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Um beijão para você também, mais uma vez presente aqui na nossa live. Luciana, estou vendo que ela já adentrou neste recinto. Então, sem mais delongas, minha querida, sem mais delongas, que o público já te conhece, já temos uma live gravada. Amanhã, se Deus quiser, eu vou estar conseguindo também colocar essas lives para o YouTube também, como eu afirmei para vocês hoje, finalmente. Criamos um canal no YouTube, então todo o conteúdo, grande parte do conteúdo que está aqui no perfil do Instagram da Habilitar também vai ser colocado lá no YouTube da Habilitar Cursos e Treinamentos Limitados. Boa noite, Luciana. Boa noite aos demais também que estão se achegando. Então, como a gente tem aquele protocolo inicial, de adicionar uma outra, por vezes a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, vamos logo tentar, então, adicionar a Luciana. Vejo que ela já está aqui. Luciana, estou te encaminhando. Isso, te enviei. Agora é só você recebê-lo aí com muito amor e carinho e aceitar. Com mais amor e carinho ainda. Opa, vejo que ela já aceitou, coisa boa. Ah, tem que estar. Pronto, agora estava Agora invertido. sim, meu anjo, tudo bem? Boa noite. Tá lindona hoje, cabelo solto, Ai, gente. Que obrigada. gracinha. Só na produção, amei. Ah, ai, que bom. Boa noite a todo mundo. Muito boa noite, minha querida. Bom, o pessoal já te conhece, algumas pessoas, mas eu acho que considero importante, Luciana, você se apresentar novamente. Várias pessoas chegaram nesse perfil aqui da Habilitar nas últimas semanas, algumas ainda, o tempo é muito corrido, não tiveram a oportunidade de assistir a primeira live. Então, para poder complementar as duas, peço por gentileza para que você se apresente e desde já também, Luciana, fazendo uma pequena introdução, que a gente vai estar discutindo hoje, dando continuidade à discussão acerca do seu livro, E dessa vez um conteúdo Isso. maior, Um conteúdo mais denso. Então, desde já, desde cara, já começa a falar um pouquinho do seu livro, e aí, à medida que você for falando, eu vou te fazendo umas perguntas para a gente já ir jogando, de uma vez bastante conteúdo aí pro pessoal, porque a nossa pauta aqui tá grande, A gente conversou, elaboramos uma pauta Isso. bacana para não esquecer de nenhum conteúdo. Então, por favor, peço para que você se apresente para os profissionais e fale um pouquinho já do que nós iremos trabalhar hoje aqui, a partir do seu livro. Ah, então tá jóia. Eu sou Luciana, sou psicóloga, trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e já atuei como psicóloga em acolhimento institucional, inclusive minhas colegas que trabalharam comigo lá, a Fátima e a Gersilene, estão aí. E já trabalhei na assistência, em CREAS, então assim, a minha experiência com demandas de famílias em situação de vivências de violações de direito vem sendo uma pauta que eu trabalho e estudo há pelo menos 17 anos. Uma Acho que é bagagem isso, não tanto. sei. É isso mesmo. Luciana, falando um pouquinho sobre o seu livro, Você fez um lançamento desde outubro ou setembro do ano passado?
Só me Ele corrija a data. ficou pronto em outubro do ano passado, mas aí, enfim, por conta de pandemia, aquelas questões todas, a gente comecei a estar divulgando ele agora. Isso. E o livro é resultado, inclusive, da sua pesquisa de mestrado. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa pesquisa, alguns resultados preliminares. Tá. Então, assim, fazendo um pouco de um resgate, quando eu fiz o mestrado, eu atuava tanto no judiciário, né, no Espírito Santo, e também trabalhava concomitantemente no espaço de acolhimento institucional. Então, em virtude assim, das demandas e dos conflitos, né, profissionais, éticos e das angústias, né, na busca de resolução em relação às crianças acolhidas, os adolescentes e as famílias em situação de vulnerabilidade, me veio o interesse de pesquisar e de ter um contato mais estreito com a perspectiva dos juízes a respeito dessa atuação, dessa prática deles. Primeiro, porque é difícil a gente ter acesso a eles, assim, não é fácil que eles se disponibilizem nesse sentido. E também porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente está aqui atuando e às vezes parece que a gente não está na mesma sintonia, né? Qual é a dificuldade? A gente está fazendo relatórios e às vezes, né, qual o entendimento que eles têm? E, na verdade, meu interesse também era até para ampliar para os operadores de direito, Ministério Público, defensor e até delegados, enfim. Mas não dá para você ampliar tanto, né, numa pesquisa. E eu terminei focando em juízes que atuam em varas da infância e juventude, a vara especializada, e meu foco não era com ato infracional, era com medidas de proteção, né? E aí, assim, e uma das formas que, né, e é naquele contexto, né, quando eu fiz a pesquisa, estavam sendo criadas o desmembramento das varas na região metropolitana, aí do Espírito Santo, porque eu entrevistei juízes no Espírito Santo, e aí eu ampliei, porque só na área metropolitana não seria possível, até porque eu não tive tanta facilidade, até já falando um pouco do processo da pesquisa, porque a gente acha assim, eu quero pesquisar isso e você vai conseguir pesquisar o que você quer, nem sempre, depende, né? E aí a gente teve que ampliar, porque no primeiro momento eu queria só a região metropolitana, eu tive que ir para o interior, com foco nas varas especializadas. E na região metropolitana, algumas comarcas, né, na época, já tinham 2 varas. E aí eles terminaram dividindo pelo que eles chamam de vara civil, que era aquela que atuava com medidas protetivas, que foi o foco do meu mestrado, e as varas criminais, dentro da vara da infância, que é de medida socioeducativa, né? E durante a pesquisa das entrevistas, eles usavam essa nomenclatura de vara civil criminal, que né, nem é, mas de vara de medidas de proteção, e varas, né, de medida socioeducativa. Então, o foco era essa. As do interior, que eu terminei entrevistando, era uma vara só, especializada, mas atendia as 2 matérias. Mas, naquele contexto, os juízes estavam já com experiência nas 2 matérias, porque estavam num processo recente de desmembramento. Então, eu poderia dizer que estava nivelado, no sentido da experiência de atuar com as 2 matérias, né, com as realidades. Tanto é que, em alguma medida, o tema de medida socioeducativa terminou permeando, né, quando eles faziam algumas comparações, e aí no livro isso aparece, né, no sentido de resposta, por exemplo, do que o judiciário, do que o executivo tinha, né, de interesse de respostas, como que eles conseguiam dosar quando tinham que atuar nas 2 matérias, né, e aí algumas diferenças que eles percebiam, né, de atuação, ao mesmo tempo como terminou surgindo a possibilidade de compreender um pouco o sujeito trabalhador do juiz, né? Porque às vezes a gente tem uma perspectiva do juiz, daquele sujeito, né, que está inalcançável, e no fundo ele é um trabalhador como a gente, né? Um trabalhador que tem algumas peculiaridades, mas que isso ficou bem evidenciado também numa parte da pesquisa, né? Não era o foco principal, mas a gente também fez essa abordagem que eu achei que também foi bem interessante, né? Como uma possibilidade da gente desmistificar também algumas questões em relação a esse ator social dentro, né, da temática e da matéria que a gente trabalha. Show.
Então, Luciana, falando um pouquinho, mesclando, né, da sua experiência profissional, com o resultado da sua pesquisa, com a opinião dos juízes e tudo mais, para a gente dar um segmento aqui, um direcionamento para a nossa discussão baseada na nossa pauta, vamos então para o primeiro tópico aqui. Vamos falar um pouquinho, então, acerca da realidade do acolhimento institucional. Você que teve experiência, né, empírica de estar lá dentro, né, dentro do serviço de acolhimento, e hoje, de certa forma, né, querendo ou não, enquanto membro de uma equipe multidisciplinar forense, por vezes você também faz acompanhamento desse tipo de demanda. Então, queria que você comentasse a princípio quais são os tipos mais evidenciados de violação de direitos recorrentes dentro do serviço de acolhimento institucional, né, envolvendo crianças e adolescentes. E outras duas questões também, que eu queria que você, por gentileza, comentasse. No primeiro ponto, se há uma articulação entre os atores sociais da rede de proteção, todos os órgãos, né, de proteção, se há um diálogo intersetorial, se isso existe e tudo mais. E também como é que é desenvolvido o trabalho lá dentro, no sentido de desafios, né, entre a equipe interdisciplinar que está ali dentro. Vamos falar um pouquinho acerca da realidade desses serviços, tanto você como experiência lá dentro, quanto também lá fora, enquanto equipe multidisciplinar forense. Vamos lá, 3 questões, né, complexas. Eu acho que, assim, eu acho não, né, os estudos, tanto na minha dissertação, como de pesquisas que eu usei, né, que foi feito, né, assim, de órgãos voltados para promoção do direito da criança e do adolescente, que, assim, o que gera o acolhimento é negligência, abandono, e aí, assim, tem N pesquisas, inclusive tem uma, né, da Brito, agora me esqueci o nome dela, mas o sobrenome é Brito, ela fez a tese de doutorado dela, que ela foi trabalhar nos conselhos tutelares de Vitória, né, esse entendimento de negligência e abandono, que no final a gente termina se aproximando daquilo que a lei, né, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto a própria Constituição, vai dizer que pobreza não é critério para você acolher e distanciar filhos de suas famílias, mas muitas vezes esse conceito genérico e amplo, né, de negligência e abandono termina se aproximando muito da condição de vulnerabilidade social dessas famílias. E, em alguma medida, o resultado do meu mestrado, e a gente vai chegar lá, alguns juízes também apontam um pouco nesse sentido. Então, negligência, abandono, abuso sexual, né, abuso ou exploração sexual, dependência química dos genitores e transtorno, algum tipo de transtorno mental, né? De uma forma geral, esses são os panoramas maiores. Tem uma coisa ou outra, né? Mas tipo pais que foram para o sistema prisional, né, ou orfandade, e aí você não tem uma referência, né, imediata de uma família extensa. Então, você tem algumas outras demandas, mas as principais são essas: negligência, abandono, exploração e abuso sexual, e, né, falei, né, dependência química, uso abusivo de álcool e outras drogas, e transtorno mental. E durante a minha pesquisa ficou muito evidenciada a questão do aumento de crianças, né, acolhidas por conta de pais dependentes, né, que fazem uso abusivo de substância psicoativa, e por conta de transtorno mental, né, dentro daquela realidade, da realidade daqueles juízes que foram entrevistados. Que aí, conforme a região, às vezes você tem uma distinção, assim, né, mas transita nesses. Sim. Você perguntou mais outras duas questões. Da Vamos realidade falar um pouquinho. Isso. Antes de eu passar para você, já tem a Clara está perguntando se pode tirar algumas dúvidas. Pessoal, se vocês tiverem algumas perguntas para poder passar para a Luciana, pode ir digitando aqui, enquanto ela vai falando, né? Eu vou prestando atenção e vou anotando e depois vou repassando para ela, tá bom? Então, Clara, está liberado, pode começar a fazer suas perguntas. Fala um pouquinho sobre a questão da articulação em rede, sobre o diálogo intersetorial, e como é que é desenvolvido o trabalho também dentro do serviço de acolhimento. Uma questão do diálogo interdisciplinar, né? A equipe que está lá dentro. Então, assim, né, vou tentar falar desses dois lugares, de quem já estava dentro do acolhimento e quem hoje está na justiça, né, trabalhando com uma equipe, né, multidisciplinar. Essa coisa da rede, ela é muito
ela é muito complexa, né? A gente tem as políticas públicas do Poder Executivo, que elas estavam, né, para mim é até um pouco difícil às vezes falar, né, do que está sendo agora, nesses últimos 3 anos, né, 3 anos e 4 meses, e do que foi antes, né? Mas, assim, a gente tem normativas, organizações que foram sendo implementadas enquanto luta mesmo, né, das pessoas, no sentido de você garantir o SUS, né, aí depois a gente tem a implementação que segue numa linha de uma organização do SUS, né, então, saúde, assistência, educação. Aí a gente tem agora habitação, a gente pode pensar a questão de segurança alimentar, que vem já de um debate um pouco mais recente, mas que se soma a essas outras políticas. Então, assim, se a gente para pensar no que está escrito na lei, né, os municípios, de uma forma geral, teriam todos os serviços e eles estariam atuando de forma a converger, no caso de quem está no acolhimento institucional, para saber quais são as demandas daquelas famílias, daquelas crianças, e os serviços funcionarem, né? Então, de uma forma geral, todos os municípios que a gente vai, salvo aqueles que são menores, eu não me recordo agora a questão da população, né, da política do SUAS, mas todos têm pelo menos um CREAS, um CRAS, né, uma unidade de saúde, e algumas outras políticas terminam sendo inseridas na política da assistência. Então, municípios muito pequenos não vai ter uma secretaria de habitação e tal, mas você termina incorporando isso, por exemplo, muitas vezes relacionado à assistência. E à educação também. Então, nesse sentido, eu acho que existe um esforço das equipes, dos serviços, do Poder Executivo em implementar as políticas. Tá? Então, nesse sentido, né, as pessoas estão ali se esforçando. Onde está a dificuldade? A falta de uma continuidade da política, em que sentido? Quando a gente não tem equipe assim, você tem uma rotatividade das equipes porque elas não são concursadas, então você tem uma ruptura nos acompanhamentos, então este é um problema. Por exemplo, em alguns municípios, eu não vou citar por questões éticas aqui, né, pela lei do SUS, você tem, por exemplo, CREAS e CRAS, que está mais próximo, né, da demanda do acolhimento institucional, porque o acolhimento institucional é uma política da assistência social, né, de alta complexidade. Você deveria ter profissionais que passaram por concurso público, exatamente nessa perspectiva de você ter uma profissionalização, um entendimento da política, uma articulação maior entre os profissionais das diferentes políticas para conseguir criar esta rede, esse entrelaçamento de diferentes políticas e profissionais. Quando você tem uma rotatividade muito grande, você cria ainda mais esses rombos. Além disso, que a gente veio vendo nos últimos tempos, e se agravando agora, mais recentemente, é uma desarticulação, né, desses serviços e um empobrecimento mesmo, no sentido de não ter repasse de recursos. Então, por exemplo, eu vivi isso quando eu trabalhei no CREAS, né? Quando a gente, na época eu passei no concurso público junto com a equipe, houve uma transição entre os contratados e a equipe, né, que passou no concurso. Antes você tinha recursos para lanche, para contratar alguns serviços, para ter material para fazer oficinas, um monte de coisa. Logo depois que a gente assumiu, gradativamente esses recursos que antes tinham deixou de ter. E aí você tem uma produção de um discurso de que os concursados não dão uma melhor qualidade de serviço, porque antes você tinha os contratados que trabalhavam bem, mas eles trabalhavam bem com uma equipe maior, com uma equipe completa, com recursos garantidos, no sentido desde material e tudo, e quando a gente assume, essas coisas vão minguando, né? E aí você não entende o que está por trás dessa estrutura, simplesmente você recai nesse sentido. Então, pensando nessa perspectiva, eu digo para você, a rede ela está enfraquecida porque, de fato, é uma política instituída, entendeu? É promovido nesse sentido, né? Eu quero que não funcione para eu dizer que não funciona. E a gente termina não fazendo o debate de que eu tenho uma demanda maior do que o número de servidores,
né, de que eu precarizo essa condição de trabalho, de que eu vou para a saúde e eu não tenho kit, por exemplo, para comprovar se houve ou se não houve um estupro, eu não tenho a medicação para que se houve estupro você tem que fazer o uso em 78 horas, e aí depois, né, você não toma as medicações, aí depois você não consegue garantir o aborto dentro do prazo, se foi fruto de, sabe? E aí você vem num contínuo nesse sentido. Então, assim, a rede, eu acredito nela, mas a forma como, né, ela vem sendo gerenciada é para que não funcione e a gente chegue à conclusão de tipo, é público, não funciona, as coisas não vão. Né? Mas se a gente começa a tentar compreender de onde vem isso, e na prática termina não funcionando. Aí eu vou dar mais um exemplo, né? Por exemplo, a gente tem lá que você tem que ter X servidores para uma população, né, tipo, sei lá, 500 mil habitantes, você tem que ter, por exemplo, 2 CREAs, né, tipo, e aí você tem um CREAs, e a equipe não está completa, e aí você vira e fala, e aí, as pessoas que não querem trabalhar, não, e não adianta você fazer de qualquer forma, as pessoas precisam se sentir acolhidas, a gente está trabalhando em lugares em que a violação de direito, ela está ali no cotidiano, né? Então é isso, as pessoas que estão atuando estão tentando fazer o melhor que podem, com uma estrutura que vem sendo cada dia mais desarticulada, enquanto uma política de governo. Perfeito, perfeito. Absolutamente perfeita a análise que você faz. E é interessante, Luciana, que está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo absolutamente no mesmo barco. Todos os setores estão na mesma situação. Você falando, né, um pouquinho acerca da realidade, eu lembrando também um pouco acerca de alguns resultados preliminares também na minha pesquisa de mestrado, tendo acesso, fazendo a leitura dos processos, exatamente como você falou, você deu um exemplo da saúde, né, que não tem um medicamento, está faltando isso, está faltando aquilo, tudo mais. Por exemplo, para poder colher o depoimento da vítima, não tinha, por exemplo, um escrivão lá na delegacia, então o juiz está o tempo todo lá cobrando, cadê a resposta, tal, o Ministério Público, e o delegado falando, olha, não tem um escrivão, não tem um profissional, o pneu do nosso carro aqui não tem como a gente sair, porque, enfim, eu estou tirando dinheiro do meu próprio bolso, às vezes para poder manter o próprio automóvel aqui, né, da polícia, enfim, são várias situações, várias peripécias em tudo quanto é lugar. Então, é como você falou, por vezes não é o profissional, às vezes o diálogo não existe por ausência de tempo, a questão da demanda que você coloca, e também por conta da rotatividade. E até te perguntar em relação ao PIA, né? É possível concretizar o plano individual de atendimento com essa rotatividade gritante de profissionais o tempo todo? É porque cada um também tem uma forma de trabalhar, né? Então começou com a equipe A, de repente passa para B, daqui a pouco está na C, até a cabeça da criança, do adolescente fica confusa, né? Por quem que ele vai ser atendido agora, nesse momento? Hoje eu estou com você, amanhã eu estou com outro. É complicado, é muito complicado. Quer comentar sobre isso? Porque está chegando pergunta aqui, e aí eu vou fazendo para você. Quer fechar essa questão para a gente? Posso. Então, assim, o plano de atendimento individual, ou o plano individual de atendimento, por exemplo, eu sou acostumada com PIA, mas no Rio de Janeiro eles chamam de PAI, né? Então, mas é a mesma coisa. E da gente entender que dentro da política de assistência social ele está em todas as esferas, CRAS, CREAS e acolhimento institucional. Todo mundo deveria fazer, né? O que eu poderia dizer pensando no acolhimento institucional, né? Eu acho que os profissionais estão tentando, eu acho que cada vez mais o plano de atendimento individual, ele né, por exemplo, no CRAS é PAIF, né, que é familiar, não é individual, enfim. Mas no caso do acolhimento institucional, que é o plano individual de atendimento, ele termina sendo feito, às vezes, não de acordo com a prerrogativa que a política da assistência social coloca, né? Porque a gente tem, por exemplo, inclusive uma estrutura, né, de documento, de como ele tem que ser feito dentro do acolhimento institucional e tal, que é uma diretriz. Então, tem gente que usa aquela estrutura como se fosse com rigidez, né? Tipo, tem que fazer aquele documento. Eu falo isso quando a gente estava no acolhimento institucional, o promotor e o juiz, se não achasse a cara daquele documento no relatório, não era PIA, entendeu? Agora, se a gente entende que é uma construção e que ela é viva,
sabe? Assim, não é uma coisa estática, protocolar que eu tenho que fazer, mas que eu tenho que entender que a dinâmica da família ela é multifacetada, que da criança e do adolescente também, e que eu preciso acompanhar e registrar isso neste plano, e isso contempla essas demandas. Então, tem equipes que conseguem fazer e tem equipes que não. Tem equipes que vai fazer ele enquanto um protocolo e não atende para que ele precisa ser feito, entendeu? Tipo, eu vou fazer a cada 3 meses ou a cada 6 meses, porque houve uma mudança da lei, né, na 2010, de 2009, que agora você precisa fazer as concentradas, né, de 6 em 6 meses, e entre as concentradas você precisa fazer as reavaliações. Ou seja, quem está acolhido, né, enquanto medida protetiva, tem que fazer uma reavaliação de 3 em 3 meses. Né, para garantir, e diminuiu, porque antes, né, falava que poderia ficar, ainda que seja uma medida excepcional, até 2 anos, e agora 1 ano e meio. E o PI é exatamente isso, que realidade é essa, que expectativas são essas, né, o que aquela criança precisa de saúde, de educação, de articulação com diferentes profissionais, o que aquela família precisa, né, que intervenções a gente vai fazer, quais são as expectativas que aquela criança ou adolescente faz. E assim, uma coisa que eu percebo, e aí eu falo isso não por conta do resultado do meu mestrado, né, da dissertação, mas por conta dos dados que eu já comecei a analisar da minha tese, é que o espaço de escuta das crianças, né, das crianças e dos acolhidos, ele é pequeno. Quando eles ficam maiores um pouco, já adolescentes, aí a gente começa a ter aquilo que tem como prerrogativa, né, do plano de atendimento individual. Agora, quando eles são menores, isso termina ficando um pouco a perspectiva da equipe técnica daquilo que está posto, né? Mas a gente sempre tenta trazer esse espaço de escuta. E aí eu vou dizer assim, né, vou compartilhar que semana que vem eu tenho concentrada. E aí a gente escuta as crianças, né? Às vezes é muito pequenininho, mas você vai tentar entender, né, que dinâmica que é, e quando eles já estão maiorzinhos mesmo, tipo, e aí, o que é? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ser adotado pelo pai do fulano que vem aqui, entendeu? E a gente tenta trabalhar, olha, né, como é que é isso, né? E aí apontar, por exemplo, para a equipe de acolhimento, gente, olha, a gente tem que estar atento, olha essas expectativas, o que é viável, o que não é. Então, assim, eu acho que a gente ainda não consegue promover da forma como a política coloca o engajamento, né, e essa participação, esse protagonismo da criança, do adolescente e das famílias na política, por exemplo, da assistência social. Eu acho que em alguns espaços isso está mais garantido, em outros espaços menos. Eu acho que a gente ainda tem que avançar nesse sentido. Ok. Vamos para a pergunta da Clara aqui. A Clara diz o seguinte: Luciana, na sua experiência em acolhimento, você viu os responsáveis pelas violações de direitos sendo responsabilizados criminalmente? Então, isso foi uma questão que apareceu inclusive na minha dissertação. E eu sabia que de alguma forma eu ia ter que enfrentar essa pergunta, que é um desafio, tá? Em alguns momentos na minha prática profissional também já me fiz muito dessas perguntas, desses questionamentos. Aí a gente primeiro precisa fazer assim, a gente está falando de que violação de direito? Por exemplo, se a gente está falando de violência física, né, em algumas situações, eu diria, inclusive, que tem características de tortura, o tipo de violência, de tão assim, fora da realidade, né? Por exemplo, eu lembro de um grupo de irmãos, e as meninas vão estar aí, vão lembrar, de uma criança pequena, que ela tinha uma marca de colher quente na bochecha, né? Isso deixou de ser só uma agressão, sabe? Marcas de cigarro na pele, isso tá para além, né? Chega a ser, enfim. E a violência sexual. Então, por exemplo, quando a gente se depara com a violência sexual, a criminalização do agressor, ela acontece, tá? É aberto o processo criminal e tal. As outras violações, não, tá? Nem a física. Inclusive, a tese de doutorado da Ednete Rosa, eu não estou com ela aqui, tá? Num outro lugar, senão eu até mostraria para vocês, mas me comprometo de te passar o nome. Eu acho que o título é Pé de Galinha no Mata Pinto,
É alguma coisa assim, mas, né, porque aí ela foi analisar um artigo do Código Penal de mães que agrediam os filhos naquela característica lá, né, de crime. E aí, a percepção, e aí ela também fez análise de processo e o entendimento que se teve, por exemplo, no caso de criança e adolescente, que a gente entende que são sujeitos, né, vulneráveis pela própria condição social deles, né, por conta da idade, desse espaço de escuta, o sistema de garantia de direito não garantia os direitos, nem juiz, nem promotor, nem equipe técnica, no sentido de minorar, tipo, descaracterizar que houve uma agressão física daquele tamanho. Não, é porque não dosou bem a correção, entendeu? Então termina que você, para manter uma lógica familista, né, do sistema judiciário, que tem que continuar naquele espaço, você termina não tendo uma responsabilização para alguns tipos de violação de direito. Abuso sexual, exploração sexual, acontece, né? As outras violações de direito, tanto é que a Ednet teve dificuldade de achar processos que criminalizasse essa agressão física lá na característica criminal, porque quase não existe. E quando era instaurado o processo, saía da investigação das delegacias, do inquérito, e virava um processo judicial, ele terminava morrendo logo no início, no sentido de que não dava sequência e não acontecia essa responsabilização, recebia uma medida alternativa, ou tinha, sabe, uma coisa bem branda e não se fosse um outro tipo de violência equiparada, mas não de pais com filhos, por exemplo. Espero que eu tenha respondido. Não, respondeu sim, é interessante você colocar, porque até tem no Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais eles podem ser penalizados, exatamente como a Clara faz alusão, né, à pergunta dela, podem ser penalizados exatamente para essa não garantia de direito dos filhos, seja a penalização, né, com prisão, que é pouco tempo, né, não passa de 5 anos, então nem vai, né, para privação de liberdade, ou pagamento de multa também, mas é algo que realmente a gente não vê. E na situação de violência sexual, é interessante você trazer também, eu vou complementar com o apontamento, o que eu percebi em alguns resultados preliminares é que, por exemplo, eu analisei 11 processos. Dos 11 processos, só 2 foram sentenciados. 2 agressores sexuais sentenciados. Por quê? Porque um no exame, né, de corpo de delito deu conjunção carnal e o outro, o próprio agressor sexual, ele confessou. Os demais, você vê um trabalho em rede, por exemplo, tem relatório que eu vi lá, que a escola produziu, porque muitas das denúncias acontecem, né, no âmbito escolar. Eu estava lendo o relatório como se eu estivesse dentro da sala de aula, vivenciando a situação toda. Tão bem escrito, tão bem feito, né, que a equipe multidisciplinar de lá construiu aquele relatório. Mas de nada adiantou, de nada adiantou. De nada adiantou porque não foi com penetração, né, foi passando a mão pelo corpo, nos órgãos genitais e tudo mais, e o agressor sexual ele não confessou. Então, enfim, separou da família, então o suposto agressor não estava mais convivendo com a vítima por conta da denúncia, acabou que o casal acabou se separando, mas ele mesmo não chegou a ser sentenciado criminalmente, o que é uma pena e um absurdo, né? É como se às vezes as nossas manifestações, como a gente fala que é tanta prova, por vezes não é prova não, acaba não seguindo como prova. Eu queria só fazer um complemento, sim. Posso só fazer um complemento nessa questão? Pode, por exemplo, claro. Uma questão que apareceu na dissertação é quando você tem a questão da negligência, do abandono, né? Vamos pegar nessa questão. E aí, assim, os juízes, eles, né, terminaram apontando, né, numa das falas, aí eu estou trazendo aqui, né, meu entendimento, é de que muitas vezes essas famílias, elas também são numa condição tal de vulnerabilidade que aquela violação, que a gente vai chamar de negligência ou de abandono, muitas vezes é resultado daquela condição da família de uma forma geral, e de uma falta vamos dizer assim, de atuação do Estado naquilo que ele deveria estar atuando. Então, por exemplo, eu não consigo garantir creche para aquela criança, ela termina ficando com uma vizinha, eu tenho que trabalhar e eu tranco meu filho dentro de casa, porque eu não quero que ele seja cooptado pelo tráfico, mas aí eu tranco, aí eu termino sendo qualificado como... enfim, né, abandono de incapaz, cárcere privado e assim vai. Então, nesse sentido, o limiar entre a criminalização
daquela família, daquele genitor, daquela genitora, né? E a compreensão de que eles são sujeitos de vulnerabilidade e aquilo é resultado, né, de uma falta de políticas públicas que poderiam sanar aquela situação, é muito tênue. Isso aí, show. Tem mais uma pergunta da Clara aqui também, Luciana, que ela diz o seguinte: sobre o PIA, o motivo do acolhimento que vem na guia de acolhimento via fórum, muitas vezes não é o real. Quando construímos o PIA, o motivo do acolhimento precisa ser exatamente igual ao do da guia? Ela está perguntando para você. Então, não é assim. Por exemplo, eu também estou analisando processos, né, de acolhimento. Muitas vezes a guia de acolhimento não tem informação quase nenhuma, sabe? E não são precisas, porque ou foi feito de forma emergencial, aquelas situações todas que geram acolhimento. Depois que a gente começa a fazer o estudo, a gente vai ratificar ou não aquilo que gerou. Então, por exemplo, foi, sei lá, suspeita de abuso sexual, e aí você vai descobrir que não foi, né? Então, diante das análises, dos estudos e tal, ok, né? Ou foi por um motivo e, sabe, e não bate, aí você vai colocar aquilo que foi identificado, né? Agora, assim, você não muda isso, assim, aí eu tenho que dizer para vocês, eu não atuo na vara da infância, então eu não tenho um contato direto com o sistema novo agora, entendeu? E aí vai depender muito também da vara da infância, do estado, da região, de como funciona. Muitas vezes quem alimenta e faz essas questões são os comissários, não é nem equipe técnica. Em alguns momentos conforme o acordo que se faz naquela comarca específica. Então, assim, eu não tenho essa informação hoje para falar para vocês. Depois vai lá e faz a alteração, né? Aquela guia que foi emitida, ela não tem como mexer, ela já foi emitida. Agora, ao longo do processo, quando você vai alimentando o PIA, e você vai confirmando ou não alguns dados, aí ali você ela foi acolhida com aquele entendimento, mas a gente identificou que além daquilo teve X, Y, Z, ou não é nada daquilo, e nem, né, enfim. E aí a gente atualiza isso nas reavaliações e no plano de atendimento individual. Né? No acompanhamento mesmo vão surgir demandas, né? Ou demandas, né, também vão ser sanadas, né? No decorrer do acompanhamento mesmo que a gente identifica essas questões. Tem alguns comentários aqui, Luciana, das pessoas. Aí Emilerane está dizendo o seguinte, está dizendo boa noite, diz que o assunto é muito importante, que ela é educadora social e trabalha no serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. E a Alexandra Caetano está dizendo aqui que ela é assistente social do Abrigo Municipal de Japeri, não sei qual estado que é, você conhece Japeri? Não sei, não, depois você fala pra gente apresentar pra gente. E ela está complementando que trabalha há 11 anos já no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. O pessoal aqui está se manifestando. Parabéns. A Clara está agradecendo, tá? A Clara que fez as duas perguntas, está agradecendo aí as suas considerações. Então, dando continuidade à nossa pauta, Luciana, vamos lá então, vamos continuar que o pessoal está gostando. Vamos lá, Luciana. Há uma preocupação muito grande em relação à resolutividade imediata do caso, levando em consideração a dificuldade de uma adoção tardia, ou existe a compreensão do operador de direito sobre a necessidade de se trabalhar em primeiro lugar as demandas da família, questão do fortalecimento de vínculo, encaminhamento para tratamento de saúde dos responsáveis, como você bem falou da questão da dependência química ou não. Como é que está isso? Há uma preocupação com o tempo ou não? Vamos trabalhar, que é o mais importante, tentar resolver a situação e né, encaminhar novamente, né, reinserir essa criança ou adolescente à família de origem. Como que é essa questão aí? Então, as duas coisas, né? A preocupação, ela é concomitante, né? A questão do tempo da criança, por exemplo, na minha dissertação, no livro, a questão tempo, ela é uma preocupação no sentido do tempo, né, de vida da criança, né? O que significa
6 meses para um bebê e o que significa 6 meses para um adulto, né? Então, a gente precisa dosar aí. Então, a questão do tempo legal, né, que agora não deve ultrapassar 18 meses de acolhimento, e neste período, a compreensão que a gente tem é que as equipes dos diferentes serviços, e aí vai depender da realidade daquela família, às vezes você vai ter um foco maior na assistência sempre, até porque a criança está acolhida na política da assistência, mas aí você tem a saúde, você tem a educação, aí você tem as outras demandas que aquela família tem, e a necessidade dessa articulação, né? O que a gente vê, né, efetivamente? Em alguns casos, você tem que acionar a rede como um todo, porque aquela família tem complexidades que vai demandar tudo. Em outros, você tem alguma questão que ela é mais pontual, né? Que a gente consegue uma resposta mais rápida daquela família, aquela família tem potencialidades, que aí a gente, né, com as equipes, a gente vai conseguindo fazer com que aquilo que gerou acolhimento possa ser superado e a gente consiga a reintegração. Então, aquilo que você me perguntou o foco está na família. A gente tem uma lógica jurídica familista, tá? E aí é tentar trabalhar e esgotar. Essa é uma questão. Ao mesmo tempo, nem sempre o tempo que a família precisa para se organizar é o tempo da criança. E isso aparece no livro, tá? No sentido de que, se você tem uma família que tem que o genitor ou a genitora faz uso abusivo de álcool e outras drogas, mas ele adere o acompanhamento no CAPS, né? Ele tem uma rede de apoio familiar, porque aí a gente também precisa fazer um olhar crítico, técnico nosso, de que alguém que é dependente químico, ele não vai deixar de ser dependente químico amanhã, porque o filho foi acolhido. Que a gente tem que entender que um dependente, que uma pessoa que faz uso abusivo de álcool e droga, ele vai ter reincidência em algum momento da vida dele. A perspectiva de que ele não tenha, nunca mais vai fumar um cigarro de maconha, que ele nunca mais vai botar uma cachaça na boca, ela é irreal, sabe? E aí, se a gente parte na perspectiva de que o apoio a esse sujeito parte de que ele vai deixar de fazer o consumo zero, a gente já está fadado ao erro, está fadado ao fracasso. O que a gente precisa estar aderindo ao acompanhamento. Tem uma rede de apoio, mãe, pai, periquito, papagaio, enfim, então a gente entende que é possível a reinserção. Você está entendendo? Agora, se a gente idealiza algumas situações, né, as questões... Eu vou dar um exemplo de ontem. Eu fui fazer uma visita, né, pensando numa perspectiva de reintegração de uma criança que já está há 1 ano no acolhimento. A família é extremamente vulnerável socialmente. Você está entendendo? Extremamente vulnerável. É aquela família que ela tem. Então, a gente tem que trabalhar o quê? O que de potencialidade? Tem afeto, quer, né? Não foi quem agrediu a criança, né? Ela foi agredida, ela foi espancada pela genitora. A gente está trabalhando a reinserção com a família, com o pai e com o rearranjo familiar do pai, numa condição social extremamente vulnerável. Não vai mudar isso. Eu não posso dizer que essa criança não pode voltar por isso. A lei está ali para dar esse suporte. O que eu tenho? A gente já falou. CREAS vai ter que trabalhar ali de forma sistemática. A gente não tem políticos, por exemplo, de formação profissional para essas pessoas. Sabe? Não é só se matricula na EJA, na educação de jovens e adultos. A gente precisa pensar outras perspectivas de apoio para essa família que a gente não tem. E aí, assim, a gente também não pode deixar de apontar, a gente falou isso na outra live. Eu não tenho e eu não vou fazer. A gente precisa denunciar que só o que tem não é o suficiente. Aliás, o que tem já não funciona direito, a gente ainda tem que repensar formas para que essa família possa dar respostas e que a gente possa dar respostas para essa família. A gente sempre cobra só que essa família tem que dar resposta. O que a gente, enquanto serviço público, a gente está promovendo de fato para elas, entendeu? Então, assim,
nesse sentido, tem a possibilidade da reintegração e a gente romper com a lógica da colocação para adoção. Agora, quando a gente esgota tudo, e aí tem duas esferas que a gente precisa entender. Uma é o nosso trabalho técnico e o outro é o jurídico, que aí é o juiz, o promotor que vão, e o defensor, o advogado que vai fazer todo o caminho. Então, assim, quando você vê uma criança, quando a gente esgotou todas as possibilidades, quando a gente fala em esgotou, às vezes foi inclusive de tentar uma reintegração que não deu certo e voltou para o acolhimento. Isso é um sinal de que a gente tem que, inclusive, avaliar até onde a gente ainda tem que investir naquela família. E talvez o tempo daquela família a gente vai ter que continuar fazendo investimento do serviço público para que eles, enquanto sujeito cidadão, tenham resposta. Mas talvez para aquela criança voltar para aquela família, talvez já não seja mais o possível. A gente talvez tenha que partir para a colocação em família substituta. Entendeu? E aí, quando a gente vai para este caminho, aí você tem todo o processo de destituição do poder familiar, que demora, né? E aí tem um debate que a gente não vai conseguir fazer aqui, no sentido, depois que esgota tudo, que você entra com o processo de destituição, e só depois que transitou em julgado que você vai colocar a criança, ou seja, uma criança que entra com 2 anos no acolhimento, às vezes está com 6, 7, ainda não correu todo o trâmite jurídico e você não conseguiu colocar aquela criança para adoção. Tá? Estou falando isso porque é um processo que eu peguei agora que está em análise. E aí, na verdade, entrou com 8 meses. Só para apontar. E já está quase fazendo 7. Nossa. Mas voltando para o que eu estou falando para vocês, aí a preocupação é, esgotamos, vamos correr com tudo que é necessário para entrar com o processo de destituição e colocação em família substituta. Por quê? Crianças com 5 anos, hoje a gente já começa a entender que é adoção tardia. E se a gente pega o público que está acolhido, você não tem bebê, você não tem menina loirinha, sabe? Porque aí tem um pouco do perfil idealizado de quem é esse sujeito que eu quero adotar. Que aí é um outro debate também, que a gente não cabe aqui, mas que processo de formação é esse? Que sujeitos são esses que querem adotar? Como que a gente aí do judiciário, a gente tem que trabalhar essas famílias, entendeu? Porque aí tem N questões que também envolvem essa temática. Mas eu acho que, a partir do que você me falou, é concomitante. É o tempo, mas sempre se privilegia o trabalho com a família. Esgotado isso dentro desse trâmite, aí começa todo o nosso empenho, né, de colocação em família substituta. Nossa, meu Deus. 8 meses entrou e hoje está com 7 anos e nada, hein? Quase 7. Enfim, eu admiro muito quem trabalha com esse tipo de demanda, tá? Eu nunca trabalhei e eu peço a Deus para não trabalhar, porque eu acho muito complicado mesmo. Primeiro que eu não aguentaria, né? Você tá num ambiente, uma criança chorando, querendo ficar, né? Querendo o pai, querendo a mãe, como você falou. A questão do afeto não vai embora, existe um amor ali, querendo ou não, apesar de todo o histórico de violação de direitos. A criança chora, 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 e você está vendo ali processo de destituição do poder familiar. Como agir numa situação, como trabalhar diante de uma problemática dessa? Então, o pessoal está aí se manifestando, né? Acho que foi a Alexandre que falou. Inclusive, ela está colocando aqui que é de Japeri fica na Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Ai, que legal. Que trabalha lá há 11 anos. Meu Deus do céu, quantas histórias esses profissionais têm para contar. É para dar os parabéns, é para ovacionar, bater muitas palmas mesmo, porque eu não sei se eu particularmente daria conta, não. Você também, né, Luciana, que não está lá de frente, mas, querendo ou não, lendo o processo, né, acompanhando, entrevistando também, né, as crianças e os adolescentes. Aliás, pegando esse gancho da questão de entrevista, fica uma dúvida aqui. A opinião da criança e do adolescente é considerada no processo? E a partir de qual idade eles podem se manifestar? Ou não tem idade para isso? Como que é essa questão, assim, deles, assim, como que o juiz vislumbra isso também? Ouvir a opinião, né, desses usuários, né? Vamos colocar dessa forma. Tá, vou responder essa pergunta e depois fazer um gancho quando você fala dessas questões emocionais a partir do que os juízes falaram também, né, deles enquanto sujeito desse processo. Então, as crianças, elas são sempre ouvidas. Eu falei para vocês assim, que aparece pouco nos relatórios, né, quando a gente ainda está envolvendo, tipo, o que quer e tal. Mas quando a gente parte tanto para a reintegração, né, quanto para a colocação em família substituta, a gente faz todo um processo de aproximação, tanto do retorno para essa família, ou extensa, ou família nuclear, né, quanto da família
substituta. E a gente vai avaliando isso. Eu vou trazer um exemplo mais recente, porque né, eu tenho exemplos antigos, mas vou trazer os mais recentes agora. A gente, inclusive, uma coisa que a gente não falou, por exemplo, a gente tem muito grupos de irmãos. A tendência é a gente tentar não desmembrar esses grupos de irmãos, mas às vezes isso não é possível. Você pega 5 irmãos, 4 irmãos, né? Ninguém tem predisposição para adotar tantas crianças de uma vez. Já tem tentativas de entendimento de que se você desmembra, de você tentar fazer um trabalho, por exemplo, de manter na mesma comarca, de fazer uma articulação com as famílias que vão adotar para que aqueles irmãos não percam vínculo, sabe? Tem todo um trabalho nesse sentido. Mas o que eu ia falar para vocês, por exemplo, a gente estava trabalhando com um grupo de irmãos que eram 5 irmãos, o mais velho evadiu, e a gente, enfim, né, vai fazer 18 anos agora, a gente né, vai acompanhando pela rede, conselho tutelar. A gente tentou a colocação de adoção no primeiro momento das 3 irmãs e o menino do meio, não deu certo. Isso porque tinha tentado colocação em família extensa, já tinha voltado para ficar com a mãe, e não deu certo e voltou para o acolhimento, foi ficar com o tio, vó, não deu certo, voltou para o acolhimento, aí aquilo que a gente falou, esgotou as possibilidades das famílias, a gente foi para a colocação em família substituta. Então tentou se colocar as 3 irmãs juntas, não deu certo, desmembrou, até porque tem toda aquela peculiaridade, nem sempre é o mesmo pai, então você termina correndo processos distintos, porque às vezes a família do pai de um quer, mas aí do outro já resolveu a vida, sabe? É meio complexo a coisa, não é simples, são 4 irmãos e está tudo bem, não. Às vezes são 4 irmãos que 2 são do mesmo pai e da mesma mãe, e os outros cada um de um pai, então correm de formas diferentes, porque aí a articulação com aquelas famílias são famílias diferentes e vão dando respostas diferentes. Às vezes uma volta para a família, os outros vão ser adotados, enfim. E aí, nesse caso, as menores foram adotadas numa outra família e a gente colocou os outros 2 irmãos que ficaram para adoção. E aí, um está em processo de convivência agora, né? Hoje eu tive notícias que as coisas estão bem, enfim, né? E a outra, a gente conseguiu uma família, né, depois da tentativa dos irmãos, não deu certo, e a gente tentou depois uma outra família, que a gente falou assim, nossa, tá com o perfil dela, ela estava afim, a gente tinha trabalhado, o pessoal do acolhimento, é isso que você quer mesmo, já adolescente, já não era fácil o perfil, né, porque já estava com 14 anos, coisa e tal, e aí foi para passar um período, né, de experiência, que a gente fala. E aí ela quis voltar, ela falou assim, eu não quero ser adotada. E a gente falou assim, é isso, você tá, né, tipo, a gente já tentou várias coisas, eu não quero ser adotada, né. E aí a gente está trabalhando agora a autonomia dela, ela vai fazer 15 anos, entendeu? A gente entende que ela vai ficar no acolhimento até a maioridade, e a gente começou a trabalhar a autonomia, né, tipo, então vamos lá, o que você quer? E aí o acolhimento, né, junto com a gente está pensando nesse sentido. E não é um desejo dela. E aí voltou. E aí tem que estar articulado, né, os desejos, o interesse da família que vai receber, da criança, do adolescente que está indo, né? E se isso não fica bom para alguém, não fica bom para ninguém, né? Então é um exemplo que a gente vivenciou. E ela deixou claro. E aí a gente falou, ok. Né? A gente já tentou 2 tentativas em famílias diferentes, uma junto com as irmãs, e agora ela pode falar amanhã, não, eu acho que eu estou preparada, eu quero. A gente vai tentar. Quanto mais velha, né, ela for ficando, mais difícil vai ser conseguir uma família. Mas neste momento a perspectiva é de que ela vai ficar no acolhimento até a maioridade. Esse caso é adolescente, criança também é considerado, vamos supor, criança de 8 anos, eu não quero ir para adoção e tal. Leva-se em consideração também? Leva. A gente tem todo um acompanhamento, tanto a equipe do acolhimento, como a gente do judiciário, a equipe técnica do juízo, e a gente vai perceber se aquela criança está bem ou não, sabe? A gente vai fazer visita domiciliar, se está em outra comarca, por vídeo, a gente pede para ir na vara da outra comarca, para que a equipe técnica da outra comarca também tenha uma percepção, porque se der tudo certo, vão ser acompanhados lá. E a gente sente, sabe? Assim, e a criança vai falar, e a gente tem um espaço para que ela tenha, né, o momento sozinha de fala, para que não tenha interferência da família e tal.
e aí a gente vai conduzindo, tanto no sentido de dar o suporte, né, que pode ser o processo de adaptação, que não está fácil, e a gente vai atrás, por exemplo, tem um caso que a gente está acompanhando agora, olha, talvez a gente vai ter que procurar um neuro, né, entrar com uma medicação, são muitas questões, tem uma questão de hiperatividade, aí apareceu um diagnóstico que a gente não tinha tido antes, então vamos lá, né, não é também tipo, deu o primeiro problema e vou devolver a criança, né, ah, falou que não vai me dar isso, eu não quero mais, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de questões mais profundas, né, de afeto, a gente está falando da relação de respeito, a gente está falando, sabe, da possibilidade de se concretizar esses vínculos quando a gente fala numa tentativa de colocação em adoção, ou numa colocação em adoção. E é ouvido, né? A mesma coisa, ah, eu quero ter contato com os meus irmãos, ah, para mim não serve, eu não vou deixar você ter contato. Se isso é uma questão extremamente importante para aquela criança, então não vai dar, sabe? A gente já inclusive fala, olha, essa criança aceitou, houve desmembramento, mas quer ter contato, quer poder ligar eventualmente, trocar foto, isso, como é que é isso para essa família que vai receber? Se para aquela família ele quer romper tudo e aquilo não é uma perspectiva, então aquela família não serve para aquela criança, por exemplo. Falando em família, Luciana, o Dário Mello está te fazendo uma pergunta aqui. Qual é a definição de família que você, Luciana, observa na prática? Então, sabe, conceito de família, eu trouxe diferentes conceitos de família, né, assim, né, de construção, inclusive histórica, né, do que é família. Normalmente, quando a gente fala família, vem uma lógica burguesa de pai, mãe e filhos, né? E hoje o conceito de família ele é multifacetado, a gente não tem mais essa lógica de família. Inclusive, eu estava lendo um artigo recente falando, por exemplo, de famílias que são três, não é um casal. São, né, tipo, tem dois pais e uma mãe, duas mães e um pai, no sentido de que vivem amorosamente juntos, né? E que a nossa Constituição não prevê essa mudança social que a gente vem apresentando para a nossa sociedade. Agora, o que a gente trabalha em conceito de família hoje, dentro das varas da infância ou varas de família, é um conceito jurídico ampliado, né, que é consanguinidade e relações afetivas, e coabitação ou não. Então, por exemplo, né, coabitar pode ser um critério, mas não é o único critério. Consanguinidade é um critério, e afetividade também é um critério, né? Então, por exemplo, um casal homossexual é uma família, né? Por exemplo, às vezes eu tenho alguém que não é consanguíneo, mas que criou, né, tem laços, relações de parentesco afetivos, é mãe, é pai, mas, né, não biológicos, e a justiça já considera esses arranjos familiares. Então, por exemplo, quando você tem pais, aí eu vou trazer um exemplo que é mais de vara de família e não tem a ver com vara da infância, não sei se vai responder, mas às vezes eu tenho um rearranjo familiar, casais que se separam e aí o companheiro ou a companheira, né, do pai decide querer adotar aquela criança que já ficou adolescente, às vezes é até um desejo do adolescente, né, tipo, olha, eu tenho meu pai biológico, reconheço, eu convivo, mas eu também cresci com o companheiro, por exemplo, da minha mãe, e eu quero que ele seja meu pai também. Também já faz parte, né, do Instituto, né, legal a possibilidade de você ter mais de um nome de pai, mais de um nome de mãe, quando a gente, por exemplo, caracteriza as relações afetivas. Então, o conceito de família ele está ampliado, mas ele perpassa até prioritariamente pelas relações afetivas e de responsabilidade. Aí, por exemplo, só para complementar, se família não é só isso, ai que legal, eu brinco, oba-oba. Não, tem uma relação de compromisso, responsabilidade que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar. Então, tá, você se considera pai ou se considera mãe, tem esse vínculo, e não é só de oba-oba, você vai ter responsabilidades materiais, de educação, de saúde, de alimentação, de afeto, de tudo, né? Então, quando alguém entra com uma ação querendo assumir essa responsabilidade, não é só botar o nome na certidão, são todas as implicações legais, formais que a gente tem, né? Então, é nesse sentido. Não sei se respondeu. Então, respondeu sim.
pessoal está comentando aqui, Luciana, trazendo algumas considerações aqui. A Alexandra falou, né, em relação à adoção tardia. Infelizmente, né, existe a idealização do bebê revista. É lamentável isso. A Natália colocando que a criança nunca vê a família como violador de direitos. E o Instagram está dizendo que a live vai cair daqui a 15 segundos. Que maravilha. Então a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos sair, vamos voltar e aí a gente vai para as nossas considerações finais. Pode ser? Passamos Claro. como da outra vez?